Olá, bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença nesta sessão. Bem sabemos que é uma altura do ano complicada para as pessoas participarem, mas queremos na mesma agradecer o vosso interesse aos presentes e ao interesse em saber mais sobre a mobilidade de aprendentes. O meu nome é Sandra Caneira e tenho comigo a minha colega, Telma Duarte, que já nos devem conhecer. Somos as técnicas de acompanhamento dos projetos de educação de adultos na Agência Nacional, já nos conhecem, até porque todos os presentes são nossos beneficiários, portanto, uma ou outra acompanhará certamente o vosso projeto. E estamos aqui hoje, decidimos fazer esta sessão convosco, porque consideramos que, estando um novo colo tão próximo, seria interessante mostrar-vos algumas novidades relativamente a este tipo de mobilidade com aprendentes adultos, que cria sempre alguma apreensão, alguma insegurança e que faz com que as instituições, muitas vezes, apesar de terem vontade de arriscar neste tipo de mobilidade, recuam porque não estão muitas vezes dispostas a correr certos riscos que pensam que irão ter. Estava eu a dizer que algumas instituições sentem-se inseguras em arriscar neste tipo de mobilidade, por pensarem que muitas vezes esta mobilidade traz algum trabalho acrescido com os aprendentes, e nós viemos mesmo mostrar-vos que a mobilidade de aprendentes não é mais nem menos do que mais uma mobilidade. A diferença é que vão com outra pessoa que não pertence à vossa instituição, ou seja, não é colega, mas que é alguém também com quem trabalham diariamente, ocasionalmente, e que contribui de forma positiva para a instituição onde trabalham. E mostrar-vos também que sabe bem poder também levar pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de o fazer por razões diversas, seja economicamente, por razões familiares, e mostrar-lhes outras realidades, outros contextos, e sobretudo motivá-las para um futuro melhor. Muitas vezes estas pessoas, estes aprendentes, muitas vezes não têm oportunidades de viajar, não têm oportunidades de conhecer outros países, e esta é uma forma de contribuir também para que eles tenham essa oportunidade e que possam vivenciar outras experiências. E por isso, estamos aqui hoje. Não me irei alongar muito, porque vocês também já estão fartos de nos ouvir nas várias sessões que fazemos ao longo do ano, e irei apenas introduzir aqui as novidades e depois passarei a colegas vossos que já vivenciaram esta experiência e que vos poderão fazer sentir de outra forma a experiência que viveram e que estão a viver. Teremos no final, e porque não somos muitos, portanto acredito que iremos ter tempo então para colocar questões, as questões que necessitem ou que desejarem colocar tanto a nós como às nossas colegas que estão aqui hoje, e quero muito agradecer a presença delas, que é a doutora Liliana, que é coordenadora de projetos da Escola Profissional da Esprominho, e a doutora Lígia Martins, que é coordenadora também de projetos do agrupamento de escolas de Valongo, que já fizeram mobilidade com aprendentes e que estarão aqui connosco para partilhar a sua experiência. Telma, podes passar? Peço desculpa, eu não consegui abrir o PowerPoint, a minha colega é que irá passá-lo, portanto vão ouvir algumas vezes para passar. Eu não tenho muitos diapositivos para passar, mas irão ouvir algumas vezes. Então, temos novidades, como eu estava a dizer, para o próximo ano. A primeira novidade é esta. Anteriormente, a mobilidade de aprendentes... Não, muda para trás. Quando for para mudar, eu digo. Desculpa, estava a pensar.
Anteriormente, a mobilidade de aprendentes era apenas destinada a aprendentes adultos que estavam matriculados nas instituições de ensino. E por isso é que temos aqui duas escolas, não é? Porque os aprendentes teriam de estar matriculados na instituição, portanto, muitas vezes estas instituições que poderiam levar mobilidade de aprendentes trabalham mais ao nível do formal, não é? Mas depois de muita discussão sobre este conceito por parte das agências nacionais e a própria Comissão assumiu que realmente esta definição condicionava em muito a participação dos aprendentes adultos de outras instituições, nomeadamente aquelas que trabalham com a educação não formal e informal. E, sendo um programa inclusivo, em que o intuito é dar oportunidades a todos, este conceito penalizava estas instituições. Assim, para o próximo call, temos outra definição, que dá a oportunidade a todas as instituições de poderem usufruir da participação de aprendentes adultos nas suas mobilidades, desde que, claro, quem faz candidatura o peça. A nova definição também está presente e já foi publicada no nosso website, que é que aqui apresentamos. Ou seja, os aprendentes elegíveis para as mobilidades Erasmus+ são aprendentes adultos com menos oportunidades, em particular aprendentes adultos com baixa qualificação. Os participantes devem estar a participar, ou seja, não têm de estar matriculados, devem estar a participar num programa de educação de adultos na organização de envio. O que quer isto dizer? Que qualquer aprendente que participe, por exemplo, em workshops ou outro tipo de atividades, ou que contribua de forma significativa na instituição de envio, pode usufruir de uma mobilidade de aprendentes. Podes passar. E que tipo de mobilidades podem fazer? Temos a mobilidade de grupo de aprendentes adultos, que vai de 2 a 30 dias, e que, sendo uma mobilidade de grupos, requer um mínimo de participantes, neste caso 2 aprendentes por grupo, e já especificarei à frente o que se pretende com cada uma destas mobilidades. Temos mobilidades para fins de aprendizagem de curta duração de aprendentes adultos, ou seja, mobilidade individual para aprendentes adultos, que vai de 2 a 29 dias, e temos a mobilidade de longa duração de aprendentes alunos de 30 a 365 dias. E esta é a grande novidade também para o próximo ano, é a mobilidade de longa duração de aprendentes adultos. Já tínhamos no escolar, já tínhamos no VET, mas lá está, como eu dizia anteriormente, sendo um programa inclusivo, a educação de adultos também teria de ter esta mobilidade de longa duração. Quando falamos aqui em mobilidade de longa duração e falamos de 30 a 365 dias, isto causa normalmente algumas questões. Nós temos feito sessões de divulgação e algumas pessoas nos questionam: mas como é que os nossos aprendentes vão 365 dias para fora da nossa instituição? Ok, isto é de 30 a 365 dias. Não quer dizer que os aprendentes tenham que ir 365 dias. Mas, se calhar, existem aprendentes que, se calhar, possam querer ir 30 dias para uma instituição lá fora para adquirir outras aprendizagens e outras competências. Portanto, é uma questão de perceber também a vontade do aprendente. Obviamente que isto requer sempre um trabalho prévio, né? Saber-se quem estará interessado em participar, quem não estará a não querer participar, mas é uma oportunidade até para a própria instituição poder ter esta possibilidade dentro da instituição e dentro do seu projeto. Queria dizer que, além da mobilidade física, todas estas atividades de mobilidade de aprendentes podem ser combinadas com atividades virtuais. Estas durações que estão aqui, mínima e máxima, especificadas, aplicam-se apenas à componente da mobilidade física, ok? Portanto, aqui na mobilidade de grupo de aprendentes, é um grupo de aprendentes adultos da vossa organização que pode passar um período de tempo noutro país para beneficiar de uma aprendizagem inovadora através da cooperação entre as organizações de envio e acolhimento.
Estas atividades podem incluir uma combinação de vários métodos e técnicas de aprendizagem, formal, informal, não formal, como, por exemplo, a aprendizagem entre pares, a aprendizagem em contexto de trabalho, voluntariado e outras abordagens que sintam que sejam inovadoras e que possam, obviamente, beneficiar não só a instituição, mas também os próprios aprendentes que vão em mobilidade. Normalmente, os formadores qualificados da organização, ou seja, as pessoas que estão afetas à instituição, devem acompanhar estes aprendentes ao longo de toda a duração da atividade e participar, obviamente, na execução do programa de aprendizagem. Mobilidade individual para aprendentes adultos. Os aprendentes adultos podem passar um período também no estrangeiro, numa organização, obviamente, de acolhimento, para melhorarem o seu conhecimento e as suas aptidões. Aqui deve ser definido para cada participante um programa de aprendizagem individual. Isto quer dizer que no final da atividade, cada aprendente deve ser submetido a uma avaliação e certificação dos resultados de aprendizagem. O programa de aprendizagem pode incluir a combinação de vários métodos de aprendizagem, também formal, informal e não formal, incluindo a aprendizagem em sala de aula, a aprendizagem em contexto de trabalho, o acompanhamento em local de trabalho, a observação e abordagens inovadoras. Claro que isto estará sempre tudo vinculado no programa que vocês irão desenvolver para cada aprendente. Aqui a novidade da longa duração. Os aprendentes adultos podem passar um período mais longo, não é? Que acaba a ser um bocadinho à semelhança da mobilidade individual, ok? É muito semelhante, só que aqui o aprendente estará mais tempo na entidade de acolhimento. Ou seja, o participante tem também um programa de aprendizagem individual e poderá também incluir os vários métodos que eu mencionei anteriormente, a aprendizagem formal, informal, não formal, em contexto de sala de aula, em contexto de trabalho. Ou seja, no fundo, a instituição, as vossas instituições é que irão definir aquilo que mais interessará ao aprendente ou à instituição. Importa só aqui notar que a diferença entre os formatos de atividades de grupo e individuais não se baseia em disposições de viagem e alojamento, não tem nada a ver com isso, mas exclusivamente aos requisitos que serão aplicáveis aos programas de aprendizagem coletivos e individuais. Um será de grupo e outro será de individual. Portanto, um será em objetivos comuns dos vários aprendentes que vão em mobilidade, não é? É um curso comum. E aqui no nível individual, tal como aqui diz, é individual, é um programa para cada aprendente, tendo em conta, obviamente, as competências que cada um irá adquirir no final. Portanto, o formato mobilidade de grupo é recomendado para atividades mais simples, não é? Que utilizem recursos e conteúdos existentes, ao passo que os formatos individuais são mais adequados para programas de aprendizagem que necessitem algum investimento específico por parte das organizações, tanto a que vai enviar, que é a vossa organização, como a que irá acolher. Os participantes que são elegíveis são aprendentes que participam no programa de educação de adultos, tal como disse anteriormente, já não é matriculados, mas participem. Ao selecionarem os participantes, todos os projetos devem visar uma combinação inclusiva e equilibrada de perfis de participantes e uma participação significativa dos participantes com menos oportunidades, em consonância, obviamente, com os objetivos da ação e do próprio projeto, claro. Para desmistificar esta realidade, convidámos duas instituições que já têm alguma experiência neste novo conceito,
e são elas a Esprominho e o agrupamento de escolas de Valon, como falámos inicialmente. E eu iria passar agora a palavra à doutora Liliana, que vos falará da sua experiência na sua instituição. Só que acrescentar que, caso depois tenham dúvidas relativamente a este tipo de mobilidades, nós no final iremos então esclarecer as mesmas, está bem? Doutora Liliana, obrigada mais uma vez. Aqui, para nós também é uma novidade esta mobilidade de aprendentes adultos. Trabalhamos com a educação de adultos, eu sou também coordenadora de cursos EFA e inicialmente estas mobilidades de aprendentes adultos fazia alguma confusão, ou seja, não sabíamos muito bem aquilo que ia acontecer, o público muitas vezes é difícil, mas a verdade é que nos surpreenderam e que decorreu muito bem, como viram mais à frente. Então, o nosso projeto é o Happy Learning Moments, é um projeto que está centrado em melhorar as competências profissionais do pessoal docente e não docente. Procuramos com ele aumentar o número de alunos adultos que tenham menos oportunidades para participar em mobilidades internacionais. Como a doutora Sandra referiu anteriormente, muitos deles nunca tiveram a possibilidade de viajar, de sair do país onde nasceram, por isso aqui também procuramos criar este tipo de oportunidades. E pretendemos que eles participem em mobilidades internacionais, melhorar a qualidade do projeto que empreendemos, bem como a sua divulgação, fomentar o empreendedorismo nos estudantes, dar-lhe autonomia, aumentar a sua motivação e responsabilidade, o trabalho de equipa e, acima de tudo, incentivar os estudantes e o pessoal escolar a participar nas atividades internacionais e interculturais. Com estes objetivos, queremos aprender mais sobre a formação e os métodos de trabalho em empresas de outros países e acrescentar mais valor à dimensão do nosso projeto e divulgar as políticas europeias. Então, os objetivos deste projeto focaram-se essencialmente em melhorar práticas de ensino e os resultados da aprendizagem, no desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos adultos, e a atividade de cursos de adultos desfavorecidos. Melhorar também a organização digital dos cursos em termos de processos e metodologias, a fim de ter práticas de trabalho mais eficientes, atrativas e mais ecossustentáveis. Implementar com as equipas pedagógicas conteúdos e práticas pedagógicas organizadas num formato de aprendizagem mista e saber como utilizá-la. Aumentar a atratividade de educação de adultos com este sistema. Promover a igualdade de género na formação, promover a inclusão social, enquadrar mais práticas de educação não formal e agregar maior conhecimento à aprendizagem informal. Ou seja, nestas atividades nós recorremos muito às atividades culturais para poder produzir aprendizagem nos formandos, através de tertúlias, de visitas, de jantares temáticos com outra realidade em que os públicos foram partilhando experiências e foram percebendo que em Portugal a coisa se faz de forma diferente, a mesma coisa é feita de forma diferente, quer em Espanha, quer na Bélgica, que foi onde realizamos as mobilidades de aprendentes. Uma delas foi realizada em Marim, duas em Lugo e outra na Bélgica. Depois tivemos também staff de formadores, incluído neste projeto. As competências que fomos desenvolvendo ao longo do projeto foram as competências sociais, cívicas, em todos os participantes através do reconhecimento das diferenças individuais entre eles, aproximação e consciência cultural, a natureza social das aprendizagens num país diferente, aprender a aprender, as emoções são integrais à aprendizagem, a motivação de estarem num território novo, construção de conexões horizontais entre os participantes de forma a cruzarem experiências, desenvolvimento de todos os participantes de pensamento crítico, criatividade, iniciativa, resolução de problemas, tomada de decisão e construção e gestão de emoções. Ou seja, quando falamos de adultos,
pedimos sempre que eles trabalhem esta componente reflexiva também nos cursos que estão a frequentar, e por isso passamos um bocadinho isto para a mobilidade. No final da mobilidade pedíamos aos formandos que refletissem sobre aquilo que aprenderam, o que é que foi importante, e que respondessem a algumas questões para si de o que sabiam, o que aprenderam, o que sabem hoje e o que pretendem melhorar no futuro com esta experiência, o que é que aquilo lhes trouxe de novo. E a verdade é que lhes trouxe muita coisa de novo. Para muitos deles foi a primeira vez que saíram, que deixaram as suas famílias, que saíram do país, e eles bebiam esta aprendizagem como nunca aconteceu em outras mobilidades que eu acompanhei de jovens. Era totalmente diferente a forma como vivenciavam a experiência, porque sabiam que aquilo podia ser a única, e isso foi maravilhoso da parte de quem acompanha, porque sentimos que o trabalho valeu a pena e que eles aproveitaram ao máximo aqueles 8 dias, 7 dias que estiveram fora. Depois eles foram selecionados, o nosso processo de seleção é totalmente transparente, está sempre presente no nosso site, por isso inicialmente eles tinham muitas dúvidas, queriam muito participar, mas depois quando percebiam efetivamente a sua realidade, isso trouxe-nos algumas dificuldades. Então, não tivemos assim tantas inscrições, numa panóplia de alunos que temos, as inscrições não foram assim tantas, porque tinham os seus trabalhos, as suas famílias, e ainda temos um público não muito preparado para sair da zona de conforto. Mas as dúvidas quando foi posta as inscrições foram bastantes, mas depois, infelizmente, muitos deles não conseguiram. Os nossos critérios de seleção também estão sempre colocados no site e afixados no placar do Clube Europeu de Esprominho. Procuramos sempre dar prioridade aos mais desfavorecidos, àqueles que nunca participaram numa mobilidade. Tentamos perceber se têm motivação ou não, se são responsáveis, se o percurso escolar tem sido razoável, ou pelo menos que a taxa de assiduidade seja significativa. O nível de inglês ajuda, mas não pretendemos que seja uma condição determinante para participar ou não. Depois temos aqui uma questão mais sensível, que é a questão, as hospedagens em família, que nesta altura, depois do Covid, dificultou aqui um bocadinho o processo, por isso temos sempre arranjado outras possibilidades. E a disseminação, que é um fator muito importante, e todos os nossos participantes em mobilidades internacionais têm que corresponder a uma instrução de trabalho que tem todo o processo que devem cumprir durante uma mobilidade para disseminar o projeto, quer sejam aprendentes, quer seja staff, professores acompanhantes, tudo isso têm que respeitar esta IT, e isso poderá abrir portas para uma nova mobilidade. Depois, aqui também, a disseminação seria também achávamos nós que seria também um problema, porque, como sabem, o público da educação de adultos às vezes não está familiarizado com as novas tecnologias, e por isso um dos nossos critérios diários nas mobilidades é que todos façam uma publicação sobre aquilo que fizeram durante o dia, que divulguem, que mostrem nas redes sociais aquilo que fazem e que nos identifiquem sempre enquanto escola. Fomos percebendo que, afinal, não foi um problema tão grande, porque o grupo, como era pequeno, acabava por ser muito unido, e aqueles que dominavam mais as novas tecnologias acabavam por ajudar os outros, e numa das mobilidades que eu acompanhei percebi que aquele momento entre a espera do jantar ou o fim do jantar seria de partilha entre todos, para cada um fazer a sua publicação, e também iam aí dominando as ferramentas digitais e percebendo que, afinal, as redes sociais podiam ser muito mais que visitar os perfis alheios. Os nossos desafios e vantagens neste projeto, desde o início do processo de seleção de participantes às mobilidades de aprendentes adultos, conseguimos apontar aqui algumas dificuldades
que surgiram, em específico para os alunos adultos, devido às responsabilidades individuais que cada um deles tem, as relações laborais, familiares, muitas vezes até o receio em participar nesta mobilidade acabou por dificultar aqui o processo. E nem sempre foi fácil que o grupo ficasse completo para participar na mobilidade em alguns casos. Num dos casos tivemos que repetir formandos, porque os que participaram efetivamente gostaram muito, muitos queriam participar, mas não era possível, muitas vezes por razões familiares e porque não estão preparados ainda para deixar os filhos uma semana, outros do trabalho não permitia, e esta foi sem dúvida a nossa maior dificuldade, foi conseguir puxar o grupo para participar, apesar de quem já tinha feito uma anterior dar imensos motivos para o fazer, há determinadas questões que estão demasiado enraizadas para eles que não é possível sair da zona de conforto. Os principais desafios aqui é que a maior parte dos formandos adultos demonstraram efetivamente interesse em participar e quando foi divulgada a primeira mobilidade, que era a cidade de Lugo, eles ficaram muito entusiasmados e mais uma vez voltamos aqui ao nosso desafio, que foi convencer, eles gostavam, eles manifestavam o interesse em participar, mas efetivamente muitos deles não conseguiram sair daí por todos os motivos da sua vida pessoal, não permitiram participar na mobilidade e por isso houve necessidade em repetir alunos numa das mobilidades, porque não era possível completar o grupo se assim não fosse. As vantagens é que no início havia um pouco de receio que os aprendentes adultos não respeitassem as instruções e deveres que tinham sido atribuídos ao longo deste processo, devido ao facto de já terem outra vivência que não é igual ao público mais jovem. Por isso, não sabíamos quão receptivos iriam ser a receber ordens, mais ou menos, ou cumprir as atividades. Mas não foi o caso. Os participantes deste projeto demonstraram interesse em aprender e participar em todas as atividades propostas, tal como a posterior partilha diária das atividades nas suas redes sociais como uma forma de disseminação. Os grupos de alunos eram pequenos e isso facilitou-nos a comunicação, a partilha de informação e até mesmo a forma como eles vivenciavam a experiência e partilhavam constantemente com o grupo. Percebemos que se vivia muito o espírito do Erasmus, como eu referi no início da apresentação. Eu acho que nunca senti tanto isto quanto na mobilidade de aprendentes adultos. Depois, as atividades que as empresas os intermediários que nos ajudavam aqui no processo são duas ONGs, uma empresa espanhola e outra belga, empresas que já tinham experiência com o público adulto e por isso, dadas estas características, fomos em conjunto encontrando soluções que permitiram a conciliação das vidas pessoais e profissionais por este período da mobilidade. Algumas delas tivemos mesmo que nos centrar no período de férias para poder facilitar aqui um bocadinho a vida aos participantes. Alguns deles trabalham e estudam e por isso precisavam do período de férias para poder participar e assim conseguimos ter um maior número de formandos participantes. Estas instituições foram escolhidas porque se enquadravam com os princípios e as normas que tinham Erasmus, que a gente abraça constantemente no decorrer dos projetos, também pela sua competência, pelo domínio técnico, pela flexibilidade e gestão, pela cooperação na construção dos planos de atividades e pela agilidade na comunicação. Ambas as empresas são ONGs, trabalham na área de educação de adultos, uma em Lugo, Espanha e outra na Bélgica, que também trabalha a educação digital de adultos. Os critérios de preparação desta mobilidade foi que tínhamos um contacto prévio com elas foram indicadas
por outras parceiras com quem já tínhamos trabalhado. Organizamos em conjunto o learning, bem como com a ajuda das equipas pedagógicas e de todo o público envolvente. Fomos reunindo e definiram-se os objetivos do programa e, nomeadamente, da candidatura. O que se pretendia aqui dos alunos eram mesmo os contextos não formais, era aprender através destes contextos informais, perceberem que é possível que a aprendizagem não seja feita apenas em contexto de sala de aula, até porque estamos a falar de adultos que, por algum motivo, abdicaram da escola, alguns deles há muitos anos deixaram o seu percurso escolar porque não se identificavam com ela. E aqui precisávamos de encontrar uma forma para os cativar à aprendizagem, não só aqui na mobilidade, obviamente, mas também na formação que têm atualmente, e percebemos que isso era possível através destas questões mais culturais, nestas atividades mais práticas que lhes permitia produzir conhecimento, não é? Depois tivemos nos contactos que fizemos, tentamos, com as mobilidades que foram decorrendo, tentamos que os resultados a atingir fossem os seguintes: melhorar o desempenho na aprendizagem, maior empregabilidade e melhores perspectivas de carreira, maior sentido de iniciativa e empreendedorismo, maior autocapacitação e autoestima, melhores competências a nível das línguas estrangeiras e competências digitais, maior sensibilização para a interculturalidade, participação mais ativa na sociedade, mais interações positivas com pessoas de diferentes origens, maior consciência do projeto europeu e dos valores da União Europeia, maior motivação para participar no futuro na educação ou formação formal ou não formal após o período de mobilidade no estrangeiro, melhores competências ligadas aos respectivos perfis profissionais, sejam aqueles percursos que eles estejam a fazer, compreensão mais ampla das práticas, das políticas e dos sistemas nos domínios da educação e da formação, maior capacidade para desencadear mudanças em prol da modernização e da abertura internacional no âmbito das respectivas organizações educativas, maior compreensão das interligações entre a educação formal e não formal e a formação profissional e o mercado de trabalho, respectivamente, melhor qualidade do respectivo trabalho e das respectivas atividades em prol dos estudantes, estagiários, aprendizes, formandos, alunos e aprendentes. Estes critérios permitiram essencialmente que os formandos, que os aprendentes pudessem aprender com estas visitas e com as atividades que foram decorrendo ao longo das mobilidades que fizemos. Agora pedia a participação da doutora Lígia Martins. Telma, temos só aqui uma pergunta, se calhar só que acho que é a Sara. Olá, bom dia. Queria só colocar uma questão. Olá, bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Estamos. Muito bem. Antes de mais, muito obrigada pela partilha. Nós, sendo uma entidade nova nestas andanças, temos ainda aqui algumas dúvidas, algumas talvez existenciais. E eu não sei se a minha câmara está a funcionar, não tenho bem a certeza. Peço desculpa. Então, a primeira questão tem a ver precisamente nestas entidades que nos podem apoiar, ou seja, qual é a melhor forma de procurar estas entidades que nos podem apoiar para desenvolvermos atividades para os nossos adultos, e gostava de perceber que tipo de atividades específicas é que realizaram. Se foi mais no prática em contexto de trabalho, eu percebi que são atividades um bocadinho mais socioculturais e desenvolvimento pessoal, mas equacionaram atividades de prática em contexto de trabalho? Não? Era um bocadinho por aí. Em relação a estas entidades intermediárias, durante esta preparação, houve algum pagamento a estas entidades? Não? Como é que foi feito isso?
eu só queria dizer uma coisa antes de passar aqui a palavra à doutora Liliana. A doutora Liliana falou em entidades intermediárias, mas o que ela queria dizer é entidades de acolhimento, certo? Ok. Pronto, eu percebi logo, na altura apercebi-me, e porque isto para mim tem também ensino profissional e muitas vezes utilizam entidades intermediárias, então pode aqui haver, não é? Exatamente, é isso Não é, doutora mesmo. Liliana? Portanto, Isso. eram entidades de acolhimento, ok? Desculpa, ok. sim. Ok. E são só entidades de aproveitar acolhimento. aqui também para dizer que amanhã temos uma sessãozinha também sobre entidades de acolhimento, para arranjar estratégias que possam ajudar as instituições a encontrar entidades para as vossas formações em contexto de trabalho. Isto porque aqui para mim vai dizer certamente que já tinham parceiros, não é? De outros projetos, não é? Porque é mais fácil, porque estamos aqui a falar de instituições que já têm alguma experiência. Mas existem, obviamente, eu vou passar agora a palavra à doutora Liliana para ela explicar essa parte, mas amanhã iremos ter uma sessão, se puder estar Eu presente. não fiz inscrição para essa sessão, depois se me puder Pronto. ajudar. Sim, pronto, e iremos falar sobre isso. Pronto, mas agora vou passar então a palavra à doutora Liliana só para ela explicar então como é que encontrou as identidades. As entidades são entidades que, tal como a doutora Sandra disse, que nós já tínhamos trabalhado noutros projetos e por isso já tínhamos algum conhecimento, e como elas já trabalhavam antes de nós com a educação de adultos, juntamos aqui o útil ao agradável e fomos definindo o programa das atividades em conjunto. Nós trabalhamos muito com Lugo, com Espanha, mais concretamente Lugo e Marim, e na Bélgica também trabalhamos com algumas entidades, e por isso aqui o processo estava um bocadinho facilitado, não é? Porque já tínhamos o contacto prévio de outros projetos. No entanto, também recorremos algumas vezes às plataformas que nos permitem conhecer novas entidades, até mesmo alguns grupos em que estamos nas redes sociais que estão sempre a procurar parceiros. Também por aí já têm surgido alguns contactos, e as plataformas que a própria agência vai nos permitindo criar novos contactos e poder também alargar aqui um bocadinho o nosso leque para novas mobilidades e novos projetos. Ultimamente, confesso que ultimamente tenho recorrido muito a uns grupos específicos que tem nas redes sociais, mesmo especificamente para Erasmus, e temos feito alguns contactos a partir daí. Ok. Doutora Liliana, em termos das atividades, consegue especificar algum tipo de atividades que organizaram, não? Sim. Eles tiveram atividades de visitas culturais e tinham também tertúlias com alunos de escolas de lá para discutirem determinadas temáticas, nomeadamente trabalhar um bocadinho a realidade, a história de vida. Os adultos trabalham muito a história de vida e tentam aprender aquilo que é importante para a aprendizagem ao longo da vida, não é? Vamos aqui desmistificando um bocado aqueles conteúdos do português, da matemática, não é? E centrarmos-nos apenas naquilo que é importante para ao longo da vida. E foi isso que se fez quando terminávamos temáticas específicas, como, tipo, eu recordo-me que na Bélgica eles falavam do salário belga, de quanto custava a vida na Bélgica comparadamente com Portugal, e depois desenvolveu-se aí uma tertúlia interessante numa escola em Hasselt, com vários alunos de culturas totalmente diferentes, porque aquela escola tinha imensas culturas lá a fazer educação de adultos, e a temática foi muito interessante, e depois chegam a conclusões que apesar da mesma coisa que fazemos cá, é totalmente diferente da forma como fazem lá e a forma como são. Muito bem. Uma última questão. Há viabilidade de partilhar esses contactos aqui no chat do grupo? Das nossas entidades,
das entidades de Parcerias. acolhimento? Sim, claro que sim, claro que sim. Sim, Muito bem. eu coloco no chat o nome das duas entidades. Ok? Agradeço. Obrigada. Aliás, este tipo de seminários, este tipo de reuniões que temos, também servem para isso mesmo, para partilharmos e para nos ajudarmos uns aos outros. Sim, nós estas entidades, peço desculpa, estas entidades também algumas delas nós recebemos alunos deles para fazer estágio connosco, facilitamos muitas vezes os contactos aqui na nossa zona para colocarem os próprios estagiários, porque criamos uma relação de parceria que vai para além de um projeto só, não é? Acho que isto também é importante, a sinergia que se vai criando entre as diversas entidades. Doutora Liliana, é o espírito Erasmus que falava. Exatamente, é mesmo isso. As entidades não são nossas e podem sempre crescer com a ajuda dos outros e é sempre vantajoso conhecer novas qualidades, sem dúvida. Pedi então, doutora Lígia Martins, que entrevisse, que desse o seu testemunho, por favor. Agrupamento Escola de Valongo. Por favor, pode partilhar a sua apresentação. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu vou tentar, eu não estou habituada a esta plataforma, por isso, ora, onde é que está? Está aqui. Já estão a ver a minha apresentação? Sim. Sim? Pois eu concordo com tudo que a doutora Liliana disse sobre constrangimentos de tudo mesmo, e nós tivemos uma outra experiência, foi um bocadinho diferente, porque tivemos um problema que foi encontrar uma instituição de acolhimento, e foi essa logo a primeira questão. Por isso, fizemos de uma maneira diferente, isto é, eu vou avançar isto. Primeiro, porque é que nós envolvemos os adultos? Como já tínhamos visto, eles têm menos oportunidades. Oportunidades por que motivos? Motivos familiares, a questão do emprego, eles são trabalhadores estudantes. Aliás, nós somos uma escola, por isso temos a educação de adultos, temos o Centro Qualifica e os cursos EFA, formações modulares, e então envolvemos alunos desses níveis de ensino, para se chamarmos assim, não é? Claro que aqui há os tais constrangimentos, não é? Um exemplo, uma aluna que queria muito participar e tinha filhas menores, o pai depois também adoeceu, foi para o hospital e, claro, à última da hora não pôde participar. No nosso projeto é muito pequenininho, porque também tínhamos as nossas dúvidas no início, como é que vamos envolver os adultos, e então candidatamos só a levar 2 adultos nesta primeira fase. Por isso decidimos envolver, até para reforçar as aprendizagens, também porque temos os tais cursos EFA, e eu posso abrir aqui, eu por exemplo sou formadora de CLC e por isso tínhamos aqui em vista um objetivo, e como temos a experiência noutros projetos, sobretudo no escolar, sabemos que isto é muito benéfico para os participantes em mobilidades. Desculpe, estão a ouvir, não estão? Desculpe. É que eu só estou a ver a minha apresentação, por isso é que estou a bem. Sim, estamos a ouvir. É que eu só estou habituada a trabalhar com a plataforma Zoom, e esta para mim está a ser um bocadinho diferente. Sim, é estranho quando não ouvimos as caras, não é? É estranho para mim. Tal como a doutora Liliana disse, há uma seleção de participantes. Nós tínhamos definido os critérios de seleção, que são um bocadinho parecidos com os que a doutora Liliana apresentou. Neste caso, eles tinham que estar a frequentar, tinham que estar inscritos no nosso agrupamento de escolas. Há um critério também, que é terem a tal disponibilidade para participarem numa mobilidade, e
como nós criamos um projeto, eles tinham que estar empenhados nesse tal projeto. O projeto foi este, mais ou menos, era sobre as nossas liberdades e tiveram que realizar uma série de trabalhos, como está aqui indicado, sobre as instituições europeias, sobre o Tribunal Internacional de Justiça, sobre a Europa, os migrantes e os refugiados, que aliás é um dos temas do referencial do discurso CEFA e do Centro Qualifica, sobre genocídios e até sobre os pintores flamengos. Tiveram que escrever uma carta de motivação tendo em conta estes tópicos e decidimos também fazer uma entrevista que, neste caso, como eram só dois formandos, dois aprendentes, nós já os conhecíamos relativamente bem, porque são nossos formandos, não é? Mas, como é que os envolvemos, ou o que é que decidimos fazer? Já que não tínhamos nenhuma instituição de acolhimento, até tínhamos falado com a doutora Sandra Caneira sobre o assunto, houve aqui uma proposta que foi ir ao Tribunal Internacional de Justiça. Eu isto vou avançar, porque isto é o que é habitual. E então, já que o Tribunal Internacional de Justiça está sediado em Haia, e Haia é uma das cidades que é elegível pelo programa Erasmus para se fazerem mobilidades. Nós tínhamos outros parceiros e então decidimos ir pedir uma audiência no Tribunal Internacional de Justiça, o que foi um bocadinho difícil, diga-se de passagem. Enviamos muitos e-mails e só depois resultou quando enviamos uma carta pelo correio tradicional. E aí houve uma resposta e a partir daí os contactos já foram mais facilitados e conseguimos a tal audiência agora em novembro. Como já tinha dito, o Tribunal, esta temática das nossas liberdades e dos genocídios, refugiados, tudo isso está relacionado com as áreas de competência-chave para a educação e formação de adultos. Claro que não fizemos nenhuma visita preparatória aqui, não é? Não há necessidade, não é? Neste caso. Agora, tendo em conta outras experiências, porque agora temos outros contatos, por exemplo, com a Espanha também, com Málaga, e aí acho conveniente haver uma visita preparatória caso queiramos realizar uma mobilidade com adultos, com aprendentes adultos. Mas eu já explico porquê. Claro que preparamos os participantes. Aliás, como vêem, são dois participantes, neste caso até porque é pelas imagens que tenho apresentado, uma senhora de 56 anos e um senhor de 33 anos. Fizemos aqui um reforço linguístico. Eles tinham língua estrangeira, não é? Nas aulas, nos cursos CEFA. Em CLC e CP, que são as tais áreas de ensino dos cursos EFA, também fizemos um reforço e, claro que depois em termos de preparação da viagem, fui, sobretudo eu que sou a coordenadora do projeto, os contactos, por exemplo, para alojamento, a viagem, tudo isso foi organizado por mim. Algumas dificuldades. Porque nós, quando recebemos a resposta do Tribunal Internacional de Justiça, foi em junho, julho, e que nos marcaram a data da visita, e nós, como somos uma escola, temos as férias de verão. E aí complicou-nos um bocadinho a vida, porque os alunos estavam mesmo interessados, só que depois com as férias, em setembro, já nem todos podiam participar. Por exemplo, também para arranjar o alojamento, isto como não tínhamos uma instituição de acolhimento, decidimos ir, claro, tivemos que pagar o alojamento que foi num hostel, e tudo isso para marcar foi entre julho e agosto, férias, pronto, não foi fácil nesse aspecto. Depois, um mês antes de partirmos,
cancelaram-nos o voo de regresso, o que implicou ficar mais um dia, mais despesas, mais hostel. Aliás, já teve que ser hotel, porque já não havia vaga no hostel. Tudo isto, em termos de verbas, despesas, complicou-nos aqui um bocadinho. E depois também tivemos aqui a questão da plataforma do Beneficiary Module, que só ficou operacional junho, julho. E aí descobrimos uma questão técnica, não foi técnica, foi mais a questão de, afinal não tínhamos tantos dias como estavam previstos para esta mobilidade. Mas isso é outro assunto, mas pronto, houve aqui esta complicação. Por isso, quanto à gestão financeira, o que é que aconteceu? Tendo em conta que as viagens neste momento de avião estão mais caras, não sei se é por causa do contexto da pandemia, não sei porque é que é, mas as viagens habitualmente estão mais caras. Tivemos mais um dia de mobilidade por causa do cancelamento da viagem, o que implicou mais o pagamento de uma noite num hotel. Como disse, não tínhamos famílias de acolhimento. Pronto, tentámos, o que é que nós fizemos? Temos a parte da gestão de projeto, a verba para a gestão de projeto, e foi aí que fomos buscar o dinheiro. Pronto. Continuando. Quanto à monitorização e a divulgação, como digo, a plataforma é muito importante. Como é que nós também monitorizamos este projeto? Foi através de um relatório, um questionário que enviamos aos alunos, mas um questionário muito simples. Muito simples. Divulgação, claro, através das redes sociais, só que no nosso caso, as redes sociais, por exemplo, a da escola, eu envio as fotografias para a diretora da escola e é a diretora que decide, divulga as fotografias. No portal da escola também temos a divulgação, temos um painel aqui, um placar onde colocamos as fotografias e algumas mensagens, através de artigos que são publicados na newsletter do agrupamento de escolas e também no jornal aqui da cidade. Criamos um e-book, não vale a pena mostrar, pois não, o e-book, ele fica aqui, não deve valer a pena. E o vídeo, há um dos formandos, um dos aprendentes que está a criar o vídeo, só que isto não foi em novembro, ainda não tivemos tempo, eles com família, emprego e Natal ainda não, pediram imensa desculpa, mas ainda não está pronto. Pronto, quais são os benefícios, as grandes vantagens para os aprendentes? É evidente que são as competências linguísticas, ou sobretudo o inglês e o francês, porque as pessoas com quem contactamos também no grupo se falava francês. As competências digitais, porquê? Porque os trabalhos que os formandos realizaram foi em formato digital. As competências sociais e de cidadania, aliás, o próprio tema que estivemos a trabalhar, por exemplo, os genocídios, não é? O próprio Tribunal Internacional de Justiça e por aí adiante, não é? Tudo isso. Conhecimento a nível das culturas e países, é lógico. Aliás, aqui notou-se que estes dois formandos tiveram um choque cultural nos Países Baixos, e eu digo isso porque o texto que a formanda Júlia escreveu vai ter que ser trabalhado, o texto que é para ser publicado no jornal, porque fala imenso do choque cultural que teve ao ver a droga, a cannabis em todo o lado. E pronto, para ela isso foi um choque.
Por exemplo, para o aprendente Bruno, ele adorou ter andado de bicicleta lá em Haia. Claro que houve competências de trabalho colaborativo, porque eles estiveram a trabalhar juntos e também com os outros aprendentes dos outros países. Houve aqui realmente a dimensão europeia e uma motivação pessoal e profissional. Porquê? Porque o facto de nós termos redigido o Europass, o Mobility Europass, por exemplo, a Júlia já entregou esse documento no local onde trabalha, por uma questão de progressão de trabalho, de emprego, não é? Mas, quais são os benefícios para a nossa instituição? É lógico que é que estava a ver aqui uma mensagem, desculpa. Deu claro, aqui foi importante isso para a nossa instituição, porque valorizou a educação de adultos. Aliás, nós tivemos mais inscrições em julho, porque quando eu comecei a falar no projeto aos formandos, eles começaram a divulgar e então mais pessoas se inscreveram, até, principalmente nas formações modulares de francês e de inglês, porque muitos adultos que tinham acabado o curso EFA voltaram-se a inscrever então aqui no nosso agrupamento para poderem participar neste projeto. Quanto às mobilidades individuais ou de longa duração, eu estou a seguir os tópicos que a doutora Telma me enviou, por isso, para fazer esta apresentação. Nós não temos nenhuma mobilidade individual nem de longa duração, nós fizemos uma mobilidade de grupo, mas estivemos a refletir sobre este assunto. É lógico que isto é muito vantajoso para qualquer adulto fazer uma mobilidade individual ou de longa duração, porque vão desenvolver imensas competências, de certeza que vai haver uma valorização profissional e vão, claro que desenvolver também os seus contactos internacionais e até, quem sabe, por exemplo, para ir passar férias, nunca se sabe, não é? Quanto aos constrangimentos, nós sabemos se os alunos, se os formandos têm essa disponibilidade para fazerem, por exemplo, uma mobilidade de longa duração. A questão da autonomia deles, isso também não temos a certeza se eles têm tanta autonomia, porque foi uma das grandes dificuldades que encontramos com estes dois adultos que foram connosco. Eles, como não sabiam falar muito bem nem o inglês nem o francês, nunca deixavam o professor acompanhante. Sentiam-se inseguros. Por isso, e depois também a questão, para nós, um dos grandes constrangimentos é a instituição de acolhimento. Será que arranjamos uma instituição de acolhimento para uma mobilidade de longa duração? Uma pessoa que... não sei. Para mim é um dos grandes constrangimentos. Escrevi aqui dois excertos de testemunhos dos formandos que fizeram esta mobilidade. Não sei se querem que leia, ou se isto fica aqui na apresentação, não é? E que mais? Só aqui algumas imagens. Claro que foi uma mobilidade que se aprendeu muito também com atividades culturais. Por exemplo, visitaram o museu de Mauritius, que é muito importante. Fizeram apresentações, por exemplo, sobre as instituições europeias, sobre o próprio tribunal. Com os parceiros, também falámos sobre como é que se chama, uma das instituições que está sediada cá em Portugal, que é o Observatório das Drogas da União Europeia, e eles tiveram que fazer essa apresentação, e mais nada.
Meu nome é Ana Fidalgo, sou do Agrupamento de Escolas de Alcochete, sou subdiretora. Passo a vida a chatear a doutora Telma e a doutora Sandra com perguntas e mais perguntas, porque é a minha primeira viagem na acreditação do Erasmus e, portanto, as dúvidas são mais que muitas. Partilho muitas daqueles constrangimentos que a doutora Lígia Martins referiu, nomeadamente a mobility tool, não, o módulo beneficiário, a gestão dos dinheiros, que é muito complicado, mas o que eu queria perguntar é se não é necessário. Portanto, eu assisti à apresentação do projeto da doutora Lígia, mas não dei conta de nenhuma certificação dessa mobilidade, ou seja, não houve entidade nenhuma que certificasse essa mobilidade. Como é que eu posso provar perante a agência, e neste caso depois introduzir também no módulo do beneficiário, essa atividade certificada? Não é necessário haver uma entidade, não é um parceiro, mas uma entidade que certifica a mobilidade dos aprendentes? E Esta é tivemos. uma pergunta que eu deixava para a doutora, para a agência, para a doutora Telma e para a doutora Sandra. Depois, aquilo que foi dito também relativamente à gestão financeira, o facto das viagens estarem extraordinariamente caras e nós não conseguimos cumprir com o nosso plano de mobilidades com o orçamento que temos, como é que nós podemos dar a volta a isto? Portanto, o nosso projeto é até 2027, mas o financiamento deve esgotar, seria desejável que assim fosse, até agosto de 2023. Como é que podemos cumprir com aquilo que são as mobilidades previstas e o financiamento que temos? Eram estas as minhas questões e obrigada mais uma vez. Posso só esclarecer a questão da entidade que nos acolheu? Foi o Tribunal Internacional de Justiça. Nós redigimos um Learning Agreement que foi assinado por eles. Assinam, atestam como os alunos... pelo Europass, como mencionou a doutora Lígia. O Europass. Ok, mas é assim, mas é sempre necessário termos essa certificação para uma entidade externa. Sim, sim. No caso não podemos ir nós montarmos, digamos, um programa cultural e irmos com os alunos e não ter, com os aprendentes, e não termos nenhuma instituição externa que certifique essa mobilidade. Tem que haver sempre alguém que certifique essa mobilidade, é isso? É assim, vocês quando vão em mobilidade, a própria instituição assina e certifica a presença dos participantes na instituição. Além disso, tem o Learning Agreement. Não, mas não havendo instituição... Não há instituição, onde é que vai fazer a mobilidade? Exatamente, era essa a minha pergunta. Já percebi que foi o Tribunal Europeu de Justiça que fez essa certificação. Que acolhe que certifica a vossa participação. Mas tem que haver sempre uma instituição que certifique. Aí, pronto, era essa a minha questão. Há sempre uma instituição para onde vocês vão. Vocês fazem sempre uma mobilidade para algum lado. Paralelamente a isso, nós solicitamos sempre que vocês façam o Mobility... Como é que chama? Não, o módulo beneficiário. Não. O Europass. O Europass Mobility. Sim, que é uma confusão grande. Pronto. Não é. Então não é. O Europass. Não é. Basta irem ao site do Europass, solicitar os vossos documentos e levarem para assinar. Está cada vez mais simplificado o processo, ok? E temos na nossa Agência Nacional o nosso colega Pedro Pires, que vos ajuda em todo o processo, caso tenham dúvidas, ok? Portanto, deixo até já aqui o nome dele, é pedro.pires@erasmais.pt, que até posso pôr aqui porque não é só para estas mobilidades. Sim, para todas. Job shadowing, vou deixar aqui só... Formação também, cursos estruturados. Sim, nós pedimos, não é? Até porque esses têm um programa de trabalho, ou seja, tão reconhecidos, não é? Mas nós solicitamos na mesma que o façam, porque fica sempre registado a nível europeu, não é? Porque isso é uma certificação europeia. Portanto, para os cursos não é tão importante, embora eu diga às pessoas para o fazerem, não é? Mas não é tão importante. Agora, para um job shadowing, para este tipo de mobilidades, ter um reconhecimento europeu da atividade é mais vantajoso, porque ele não está reconhecido em lado nenhum.
Não existe na internet nada que diga, nós estamos a acolher participantes, vocês é que os procuram, vocês é que criam o programa que vão trabalhar. Portanto, é importante que haja essa certificação europeia e até mesmo para os aprendentes e mesmo para as pessoas que vão frequentar essas formações, é sempre algo que possam pôr no currículo de trabalho. Ok? Por exemplo, para professores, por exemplo, há a possibilidade de poderem também fazer a certificação nacional, que é no centro... Sim, em Braga, sim. Exatamente, sim. Para, inclusive, poderem ter créditos que vos permitam progredir na carreira. Deixe-me só pôr aqui para responder depois à sua outra questão, relativamente... Isto de pensar e escrever não é uma... Sandra, posso só acrescentar uma coisa em relação claro. É que também não é necessário a instituição ter um OID para ser parceiro, porque na plataforma nós podemos introduzir a instituição, por exemplo, neste caso, podemos introduzir, por isso, inserir o nome do Tribunal Internacional de Justiça, que não tem OID, Erasmus, não é? E isso não é problemático. Sim, sim. As instituições que vos acolhem não têm obrigatoriamente que fazer um OID. Podem acolher-vos e vocês preenchem no módulo, acho que aqui nós não, exatamente, no módulo, sem o OID, têm que preencher tudo à mão, pronto. Depois há aquelas que já trabalham com Erasmus+, e também já estão neste espírito de Erasmus, e então já têm o próprio OID, mas não é obrigatório. Quanto às viagens caras e o orçamento que a doutora Ana estava a falar de não chegar, vocês são entidades acreditadas, certo? Certo. Portanto, vocês não têm que cumprir com as mobilidades previstas inicialmente na vossa candidatura, ok? Não, nós estamos a falar no programa anterior, em que tinham que ter, ou seja, vocês previam fazer 8 mobilidades, eram 8 mobilidades que eram aprovadas e tinham que as cumprir, porque senão eram penalizadas por não as cumprir. Neste novo programa, mais flexível, a nível orçamental, vocês não o têm de fazer, desde que o módulo justifique que vocês gastaram os 100% da verba, vocês não têm que cumprir as mobilidades. Sendo projetos que têm continuidade até 2027, há atividades que passarão para o ano seguinte. E perguntam vocês, temos mais perguntas assim dessas, que é o facto de, mas eu o ano a seguir não pedi financiamento, porque há instituições que pedem um ano e depois não pedem um ano. Aí é que vocês não fazem bem. Todos os anos vocês deveriam pedir financiamento para compensar as falhas do ano anterior. Mas para isso temos que esgotar o outro, do ano anterior, pelo menos até 80%, não? Sim, exatamente. Sim, se vocês veem, imagina, vocês estão agora no final e têm 8 mobilidades feitas e faltam-vos 2, mas não têm dinheiro, e o módulo está já a 100%, porque vocês já gastaram os montantes, não há problema nenhum. Vocês cumpriram e no ano a seguir fazem aquilo que vos falta fazer. Então, mas há sempre aquela verba de gestão do projeto, que é 100 euros por cada formando da instituição. Temos que gastar essa verba também para justificarmos não termos dinheiro para as restantes mobilidades? Sim, convém, porque essa verba está dada para as necessidades do projeto. Portanto, se vocês têm necessidades, ou seja, se a verba, imagina, fizeram 4 job shadowings e fizeram mais 4 cursos, ok? Faltam-nos 2 mobilidades, não têm dinheiro, mas têm no apoio à organização, ou seja, há no apoio à organização dinheiro para a necessidade de mais 2 mobilidades, ou para mais uma, pronto. Então, nós temos que esgotar toda a verba que chegou, portanto, inclusive o montante que é destinado, ou seria destinado à organização. Exatamente. Pronto. E também existe a questão de que este programa está neste momento, é tudo novo, não é? Vocês são novos neste novo programa, é tudo novo. Vocês sabem que o valor das bolsas é atribuído de bolsas médias, não é? Têm que, quando forem pedir financiamento para o próximo ano, já pensar nessas
Bolsas diferida. médias como? Vocês pedem as atividades, é calculado por bolsas médias. Sim, mas os montantes são aqueles montantes da tabela, que são fixos, não é? Montante de subsistência, aquilo é fixo, não são médias, são montantes fixos. Na acreditação são bolsas médias. Okay? Não é isso que não estou a fazer entender. A mobilidade de Sim, aprendentes sim, tem direito a vocês 104 euros por dia, sim, por exemplo, sim, para a Itália. Tem que ser aqueles 104 euros, não é uma média. Sim. Certo. Ok. E assim, nós sabemos que os valores aumentaram muito. Nós também falámos nas nossas reuniões com a Comissão, falámos nisso. Estávamos à espera que os valores pudessem alterar, alteraram em alguns setores, no nosso não alterou, porque nós já tínhamos os máximos, ok? Já dávamos os máximos. Portanto, alguns setores que nós não atribuímos o máximo da tabela, agora é possível atribuir o máximo da tabela, portanto os valores aumentaram, né? No nosso caso, na educação de adultos, nós sempre atribuímos os máximos, portanto não tivemos nenhum privilégio com isso, mas continuamos a batalhar e a informar a Comissão que os valores já não são os mesmos, as viagens estão a aumentar, exatamente. Vamos ver se conseguimos para o próximo ano. Este novo ano não conseguimos. Conseguimos outras coisas que ficámos felizes, nomeadamente na parte da mobilidade de aprendentes, na parte dos formulários mais facilitados, a nível mesmo de vocês introduzirem, vocês poderem introduzir o tipo de mobilidade que querem, o tipo de atividade que querem e dar-vos logo automaticamente outros valores que vocês não contemplavam porque desconheciam ou não sabiam que era para colocar, nomeadamente os valores de inclusão, as coisas aqui agora estão um bocadinho mais facilitadas nesse aspecto. E se não conseguimos, vamos tentar nas próximas reuniões, que vamos já agora em janeiro, novamente, né, Telma, para as reuniões em Bruxelas, e vamos tentar novamente falar nisso e estar a debruçar-nos sobre o aumento do valor das viagens, o aumento do valor da subsistência e tudo que aumentou. Porque nós, com o anterior programa, por exemplo, os custos de formação eram no apoio à organização, vocês tinham 350 euros por participante, neste momento têm 100 euros, o que também não... Portanto, as coisas... mas lá está, também tem mais flexibilidade, não tem que cumprir com as modalidades, porque havia sempre essa preocupação de cumprirem com as mobilidades que se tinham proposto e que foram aprovadas. E agora também não têm, porque, sendo que vão estar connosco até 2027, vão ter sempre as possibilidades de poder fazer e cumprir com os vossos objetivos até 2027, ok? Portanto, acaba por ser facilitado. E outra coisa, nós estamos aí com um novo convite. Sandra, continua. Eu só queria colocar aqui este slide, porque já estão participantes a sair. É só para depois não... A questão da declaração de presença e o questionário de avaliação, que é importante para nós. Caso não consigam, também poderemos sempre enviar por e-mail, mas têm os links e têm o QR Code. É só porque já saiu uma participante e antes que comecem a sair. É importante para nós e para vós também. Eu queria só vos dizer que está aí um novo convite, né? O COL 2021 vem aí, vocês vão ter, acho eu, vão pedir financiamento, vão ter que pedir todos os anos, se assim tiverem interesse, mas eu aconselho a fazerem. E ter atenção sempre ao número de dias que colocam para as formações. Às vezes vale mais colocar um bocadinho a mais do que a menos, ou mesmo um ajuste. Tenham atenção aos dias de viagem. Nós tivemos muitos problemas relativamente a isso em instituições, mas nós pedimos para todos, mas depois só contemplaram os dias da formação, não contemplaram dias de viagem, depois tiveram que reduzir os dias da formação para poder contemplar os de viagem, que são muito importantes os de viagem, porque é bom que um participante vá no dia anterior e venha no dia seguinte, mesmo que a formação só termine à 13h, a pessoa não tem que vir logo embora, se tem financiamento para o dia seguinte, deve vir no dia seguinte para não ser cansativo, porque estas mobilidades requer-se que
sejam agradáveis, que todos se sintam confortáveis em fazê-lo, não sejam cansativos. Portanto, tenham muita atenção quando pedem o financiamento. Se têm dúvidas, eu e a Telma estamos sempre disponíveis, vocês sabem. Se não atendemos logo, vocês mandam-nos uma mensagem, nós ligamos. Tenham atenção a isso. Aconteceu muito, 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 muito. Eu penso também porque o formulário às vezes não está muito claro. Portanto, ponham dias a mais. Senão, porque vocês sabem que tudo é flexível, se não cumprem, vocês podem fazer alteração de rúbricas, de valor entre rúbricas, podem fazer alteração, portanto os valores acabam por oscilar uns com os outros. Portanto, pensem muito bem quando vão pedir financiamento, ok? E preencher muito bem esses campos. Porque às vezes parecem que nós estamos ali a fazer as questões. Vocês agora nem sequer têm que fazer questão do desenvolvimento, é só focarem-se na parte do financiamento. Portanto, às vezes, nos outros anteriores, nós tínhamos que fazer a parte qualitativa da candidatura, e passávamos ali tempos ali a fazer candidatura. Depois chegávamos à parte do pedido de financiamento, isto é tudo mais rápido, é mais automático. E então, às vezes, não raciocinamos bem sobre aquilo que estamos a pedir. Portanto, tenham muita atenção no formulário quando pedem os dias de viagem e aquilo que estão a pedir e as atividades que estão a pedir. E às vezes, quando não se tem a certeza para onde se vai ou que formação se vai ter, vale mais colocar a mais do que a menos, para poder ter margem de manobra. Principalmente a nível de aprendentes adultos. Por exemplo, nós temos uma instituição, nem sei se é uma das que está aqui presente, mas eu penso que não. A doutora Lígia está ali a dizer que faltou. É nossa. Lembra-se? Pronto. Então tenho aqui um ótimo exemplo de falta de dias e depois não acho que não foi a sua, doutora Lígia, acho que foi outra. Não, mas é a nossa. Esta ainda vai fazer. A vossa já fez. É que esta mobilidade com aprendentes foi a última e foi quando detectamos em setembro, por causa na plataforma, que afinal não tínhamos dias que chegasse. Então pronto, então foram vocês. Pronto. Só que Só que o alojamento já estava marcado, já estava reservado e pago, tudo. E tivemos que... Tenho aqui outra nessa situação também. Portanto, que também não pediram os dias e depois tem que haver... Foram vocês que falaram com uma entidade de acolhimento que eu pedi para vocês falarem? Não, pronto, é outra, está na mesma situação, não pediram dias de viagens, e então agora estão com dificuldade em cumprir o programa que se propuseram. Pronto, mas já se tratou de tudo, já conseguimos diminuir os dias para que se pudesse ir a informação, ali um programa um bocadinho mais intensivo, mas também muito, muito, muito motivador para os aprendentes, mas pronto, tenham atenção a essa parte do financiamento, principalmente nos acreditados, que têm alguma flexibilidade, há que sermos inteligentes. Ok? Pronto. Olha, espero que vocês tenham gostado desta sessão. Nós gostávamos de ter feito esta sessão mais a meio do ano, se calhar até podemos vir a repeti-la. Fizemos mais no final porque achámos que era importante fazê-lo e não queríamos terminar o ano sem a fazer, porque acreditamos mesmo muito neste tipo de mobilidades, ainda mais agora que se tornou possível a outras instituições. Como vocês viram, as instituições que tivemos aqui foram em contexto mais formal, porque era essa a possibilidade que havia anteriormente. Neste momento temos todas as instituições a poder fazer mobilidade de aprendentes, a levar as pessoas que participam com regularidade nos seus workshops, as pessoas que por algum motivo participam de alguma outra forma em contexto mais informal nas vossas instituições e que mesmo séniores e tudo, envolvê-los neste tipo de mobilidades é algo que é muito interessante e que lá está, é uma forma de levar estas pessoas e tal como a doutora Liliana diz, às vezes muitas destas pessoas não têm outras oportunidades de poder viajar, de conhecer outros sítios, por vários contextos, às vezes é preciso aliviar essas pessoas também do contexto de vida que levam diariamente. E isso realmente é que nos dá prazer
é podermos olhar para alguém que valoriza realmente aquilo que está a fazer e que vai fazer e que de outra forma não o faria. E então estamos a apostar muito neste tipo de mobilidade e a dar-vos, lá está, há realmente aqui um grande desafio em encontrar aprendentes, mas também depois de os levarmos, tal como a doutora Lígia disse, há outros interessados, há outros a querer participar, porque é assim, o início é sempre difícil e depois acaba por ser mais fácil à medida que o tempo vai passando, e nós também a nível institucional tem um grande impacto institucional, tanto a nível interno como a nível externo. Portanto, esta foi a nossa aposta. Amanhã queríamos fazer também uma das entidades de acolhimento que nós consideramos que é um dos grandes entraves neste momento da educação de adultos, principalmente após o Covid, após a pandemia, vimos um grande decréscimo de entidades de acolhimento a desaparecer. Queremos arranjar estratégias que possam ir ao encontro das vossas dificuldades convosco, porque às vezes quem está no terreno sabe melhor que nós. Estamos aqui, né? Nós nem as conhecemos, portanto isto que a doutora Liliana fez de partilhar é fantástico. Nós queremos cada vez que vocês colaborem mais uns com os outros, porque há instituições que são muito experientes, há outras que estão a iniciar e são vocês que vos vão ajudar. Às vezes não é só ajuda a nível externo, aqui internamente nós também temos que nos ajudar a nível nacional, e é o que nós queremos amanhã com a nossa sessão. Espero que tenha muita gente, mas se não tiver, nós também vamos acabar por fazer novamente, porque acho que é uma coisa que nós temos mesmo que investir no encontro de entidades de acolhimento, e não só, olhar para vocês e pensar que vocês também podem desenvolver, vocês também podem ser uma entidade de acolhimento que faz formação e pode acolher, ok? Porque nós às vezes esquecemos disso. Vocês também podem organizar um programa de trabalho, ok? E poder desenvolver cursos para outras pessoas virem e poderem desenvolver a nível local a vossa instituição. Bem, mas não vou estar a falar disso, não estava aqui agora só a falar de entidades de acolhimento. Vou deixar então para amanhã. Obrigada, Telma, não sei se queres também agradecer, eu tenho que me calar. Obrigada a todos por estarem eu estou aqui a tentar, obrigada, mas eu estou aqui a tentar colocar o link da declaração de presença. Okay. Que me pediram. Era muito importante que vocês respondessem ao questionário, porque estes questionários ajudam-nos também a perceber o que é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer mais por vocês. Como não estou a conseguir, é só por isso é que eu estava mais caladinha. Temos aqui uma mãozinha no ar, é a doutora Ana. Olá. Sim, olá, bom dia, Sandra. Eu peço desculpa porque eu tive que me ausentar na parte final da exposição e do início das perguntas por um telefonema de trabalho. E só para esclarecer, porque como com certeza falaram, estas mobilidades de aprendentes é só pela via da acreditação, não é? Não é os programas de curta duração. Não, é tudo. É tudo? Como assim? É tudo. É para a acreditação e para os de curto prazo. Porque nós estamos agora a desenvolver um de curto prazo, em que não fizemos a modalidade da acreditação. Por isso é que vocês estão aqui, porque é também para vocês. E os nossos séniores, exatamente, os nossos séniores, como já nos viram, também para nós, eu olho para vocês, acho que não há, e agora fico surpreendida que há. Então dá para esta mobilidade de curta duração. Dá, sim. É isso? Dá. Por isso é que vocês também foram convidados. Fomos convidados os acreditação que vão pedir financiamento, e vocês que devem estar a terminar, mas devem estar a fazer outro, isso também um dia vão ser acreditados. Portanto, eu sou muito positiva, acho que vocês vão ser todos acreditados. Portanto, dá para todos. Isto é um tipo de atividade para todos. Ok. Certíssimo. Pronto. Obrigada. Nada.